noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo. Olha só, dando continuidade ao estudo de população mundial, gostaria de falar com vocês hoje sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Veja bem, como é difícil se avaliar uma sociedade desses 200 países que existem no mundo, colocando apenas uma questão de ordem econômica, como era feito no passado, um passado recente, até o final do século XX, né? Só para vocês terem uma ideia, se avaliava apenas uma sociedade com a sua renda per capita. Todo mundo sabe que renda per capita é o PIB, Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes. Produto Interno Bruto significa todos os bens e serviços produzidos no país no período de um ano, valores esses dados em dólares, né? A moeda mundial aí, né? Comercial do mundo. Veja bem, isso apenas mostra uma média de quanto cada habitante tem ao longo do ano, de um ano, qual seria a sua média em valores em dólares, como eu disse, a sua média de renda. Ora, o que isso esconde? Isso está escondendo a péssima ou ótima distribuição de renda. Porque se o país tem uma péssima distribuição de renda, como no Brasil, esses números eles não vão mostrar a verdade dessa sociedade. Portanto, a renda per capita continua sendo utilizada até hoje. Inclusive, é um dos fatores do cálculo do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas tem que se tomar um cuidado muito grande, tanto é que existe um cálculo chamado Índice de Gini. Talvez na matemática do ensino médio, essa matéria seja dada, alguns professores vão fazer aquele gráficozinho para demonstrar como é essa distribuição de renda no país. Porque senão não tem como analisar apenas números frios, gelados. A renda per capita do país, 12 mil dólares por ano. Então, cada habitante ganha por mês $1.000. Isso vai dar aproximadamente R$5.500 por mês. Cada habitante do Brasil não vai ter esse valor mensalmente. Eu falei de propósito porque é mais ou menos essa daí a renda per capita do Brasil. Está com 10 mil, 11 mil dólares anuais. Não é verdade. E, além do que, acaba incluindo crianças e recém-nascidos, adolescentes que não têm fonte de renda. Então, primeiro assunto nosso, renda per capita, continua sendo utilizada, mas tem que ter essa observação e, se possível, junto com a renda per capita, fazer a análise do índice Gini, para ver como é a distribuição de renda desse país. Ok? E aqui no Brasil nós temos um instituto, né, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai tratar desses números, né, ao longo do ano e passar para a sociedade, para o brasileiro, como está sendo essa distribuição, que aqui no Brasil é horrorosa. Todos vocês sabem disso.
tá? Não é à toa que 48% da população brasileira não tem acesso à água tratada e saneamento básico. É quase metade da população. Né? Nós temos ainda um número de analfabetos e semi-analfabetos, que se chama também, dá-se o nome de analfabetismo funcional, que atinge aí praticamente mais da metade da população brasileira. Então, quer dizer, milhões de brasileiros na economia informal, milhões de brasileiros em idade produtiva para trabalhar sem renda e uma concentração de riqueza e renda nas mãos de pouquíssimos. Isso é histórico no nosso país. Quero lembrar que isso acontece em todo o planeta, mas não no mesmo nível que o nosso. Entenderam? Tá? A Noruega, por exemplo, também tem mendigos na rua de Oslo, a capital. Bom, isso vai acontecer num país que eu estou falando que é super desenvolvido, que é o primeiro IDH do planeta, diga-se de passagem. Mas não é tão gritante quanto aqui e em países subdesenvolvidos, grosso modo falando. Bom, então tá lá, renda per capita continua sendo utilizada. Mas o IDH também vai pegar outras duas, né, características sociais do país e colocar junto e fazer uma análise geral. A outra, expectativa de vida. Entenderam? Então, a partir do finalzinho do século XX, por tempo, começa a ser avaliado a saúde do país. É uma coisa óbvia. Quanto maior a expectativa de vida de uma sociedade, melhor é a saúde oferecida a ela. Não tenha dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí também é significativo. No Brasil, eu quero lembrar que a expectativa de vida vem aumentando. Hoje, no nosso país, está na faixa de 70 anos. Só que aí é que está uma coisa que vale para o planeta todo, hein, gente? As mulheres vivem mais do que os homens. Não se esqueçam disso. Aqui no Brasil, as mulheres vivem, em média, 6 anos mais do que os homens. Obviamente que isso é destacável, né? E se explica pelo fato de que os homens são principalmente atingidos por doenças cardiovasculares, devido a estresse, trabalhos mais pesados, etc. Também tem uso de bebida, tabaco, drogas. Normalmente também os homens são maiores consumidores disso. E essa é a doença que mais mata no planeta. E no Brasil não é diferente. Doenças cardiovasculares. Tudo bem? Então está registrado aí. Lógico que existem outros fatores, né? Acidentes de trabalho, os trabalhos de risco, 90% ou mais são exercidos pelos homens. Acidentes de trânsito, né? O homem também, o maior número esmagador de motoristas de caminhão, de ônibus, táxis, Uber, e também violência, não se esqueçam disso. A comparação de violência, assassinato de homens é muito maior do que o de mulheres, embora, infelizmente, os feminicídios no Brasil vem aumentando nos últimos anos, tá? Mas o número de assassinatos de homens é muito maior. Tudo isso faz com que, então, o homem viva bem menos, em torno de 6 anos, do que as mulheres aqui no Brasil. E o terceiro, para fechar, não podemos esquecer do nível de escolaridade. O nível de escolaridade vai traduzir o mercado de trabalho de um país. É uma coisa óbvia. Nós estamos vivendo a sociedade aí, né? Pós-industrial, né? O meio tecnocientífico informacional, a terceira revolução industrial, né? Tecnológica. Óbvio, pessoal, que quanto mais estudos, mais chances as pessoas têm de aparecer com qualificação para o mercado de trabalho. Senão o mercado de trabalho vai ficar totalmente represado.
quero lembrar que, às vezes, no Brasil, uma empresa de tecnologia abre, né, postos de trabalho, de serviço e não tem como oferecer. O próprio Brasil não tem como oferecer, porque sabemos que a educação no Brasil, especialmente a pública de ensino fundamental e médio, é muito fraca. Só para vocês terem uma ideia, a posição do Brasil, numa avaliação mundial, é na 69ª posição. Poxa, pessoal, vocês devem imaginar, ficar no número 69, o Brasil, o país que tem a 6ª população em tamanho do mundo, tem o 8º PIB em volume do planeta, o 5º país em dimensões continentais, né, dimensões territoriais, ficar numa posição como essa é brincadeira. É como eu disse, se somar analfabetos e analfabetos funcionais no Brasil, poxa, passa de 50% da população, que é um número muito triste, mas é a nossa realidade. Não há investimento significativo em educação no Brasil e, infelizmente, estamos ficando para trás. Tudo bem? E lembrando, quando a gente fala aí do IDH, quais são os maiores IDHs do mundo? Países desenvolvidos, que vocês conhecem. Primeiro é a Noruega. Quanto mais próximo de 1 no estudo, maior. Né? A Noruega está aí com 0,97. A Noruega é um país maravilhoso, né? É um país onde não existe fome, enfim, não dá nem para comparar com a nossa sociedade aqui. E a maioria dos países com baixo IDH são aqueles exportadores de matéria-prima, são aqueles países muito pobres, muitos deles ligados ainda a cultivos agrícolas para exportação, que isso não tem valor agregado, especialmente na África subsaariana. Dos 20 países que estão nos últimos lugares do IDH, né, estão bem distantes do 1, né, estão lá próximos do 0, estão na África subsaariana. Lembrando que aqui na América Latina tem o Haiti, que também tem uma situação de baixo IDH, e alguns países asiáticos, como o Afeganistão, que também, lá na Ásia, é o pior de todos, IDH. Na porção média, estão os países aí emergentes. Só que alguns emergentes têm o IDH alto, que é o caso do próprio Brasil. Tá? Além de Coreia do Sul, Chile, Argentina, tudo IDH alto. O que a ONU fez? Poxa, o IDH do Brasil é alto. Como é que eu vou comparar com a Europa Ocidental? Né? Então, na verdade, hoje existe IDH muito alto, que é a Noruega, a Suíça, a Suécia, a Alemanha, né? Japão, e IDH alto. Então, o Brasil não tem IDH médio, hein, pessoal? Lembrando isso para vocês, que é muito importante. O IDH brasileiro é alto. Especialmente o nosso destaque, como eu disse, está ligado ao aumento da expectativa de vida. Confirmando, pode-se aumentar a longevidade da população sem necessariamente mudar a estrutura social dessa péssima desigualdade social, né, de renda, de riqueza que temos no país. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos estudar. Valeu!